Pessoal, tudo bem? Meu nome é Laisa e nessa aula a gente vai falar sobre a estrutura de um código C++. Visão geral do que vai ser vista nessa aula. Primeiro, a gente tem template de código em C++. Depois a gente segue falando um pouco sobre as bibliotecas da linguagem, as bibliotecas básicas. E a gente finaliza mostrando como que compila um programa. Um típico template de código em C++ ele vai se parecer com esses dois exemplos. Então, no primeiro a gente tem o include da biblioteca bit/stdc++.h, que vai incluir todas as bibliotecas em um único comando. Depois, nas duas, a gente tem o use namespace std, e depois a nossa função principal main, né? E dentro dela a gente tem os comandos. Então, para todo programa que vocês forem escrever, essa vai ser a base deles, né? A linha using namespace std, ela vai declarar que as funções e classes da biblioteca padrão std vão poder ser usadas diretamente no código. Ou seja, nesse segundo exemplo eu incluí use namespace std. Então, quando eu for utilizar o comando de saída cout, eu não preciso declarar que vem da biblioteca std. Já nesse primeiro exemplo, onde eu não incluí essa linha de código, eu preciso declarar para cada um dos comandos da biblioteca std : Então, para maratonas é uma boa ideia que a gente declare inicialmente, porque assim a gente economiza tempo na hora de escrever os comandos de entrada e saída. A biblioteca bits/stdc++.h, ela é para a gente um recurso do compilador G++, que vai incluir todas as bibliotecas do C++ de uma vez só. Então, assim, a gente não vai ter que incluir nenhuma biblioteca separadamente, como é o caso de fazer o programa utilizando a IOStream. Qual que é a vantagem da gente incluir essa biblioteca em vez da IOStream? Para a maratona, se a gente incluir essa biblioteca, a gente reduz o tempo gasto para realizar a tarefa. Isso porque a gente não vai ter que lembrar de cada uma das bibliotecas do GNU C++. Já as desvantagens é que, como ela não é uma biblioteca do GNU C++, caso a gente tente compilar o código utilizando um compilador diferente do G++, o processo ele vai falhar. Ele pode falhar. Porém, para a maratona, isso não vai ser um problema, muito provavelmente. Isso porque os computadores utilizados durante a maratona, eles utilizam um compilador G++. Ela também vai incluir várias outras funções desnecessárias no nosso código, funções que a gente não vai estar utilizando. Isso pode aumentar o tempo de compilar o código. Porém, é muito improvável que esse aumento do tempo de compilação extrapole o limite que a gente tem nas maratonas. Outras bibliotecas da linguagem é a IOStream, que é uma biblioteca ali de arquivos de cabeçalho, que vai permitir que a gente trabalhe com dados de entrada e saída. A gente tem também a CNES, que possui funções para a gente trabalhar com operações matemáticas, e a String, que vai trabalhar com funções de strings, né, de texto. A gente tem também a CTime, que vai permitir que a gente manipule datas e horas. Lembrando que essas bibliotecas elas não precisam estar em todos os códigos. A gente só vai incluir caso a gente queira utilizar algumas dessas funções que estão dentro das bibliotecas. Então, a diferença entre essas duas bibliotecas que a gente viu por exemplo, caso a gente queira utilizar a função de raiz quadrada, né, que é a sqrt, utilizando a biblioteca bits/stdc++.h, a gente pode utilizá-la diretamente aqui, sem ter que incluir nenhuma outra biblioteca. E para esse exemplo, o tempo de compilação no meu computador foi de 0,005 segundos. E já nesse outro exemplo, incluindo a biblioteca IOStream, para utilizar a função de raiz quadrada, eu também tive que incluir a biblioteca CMS, já que a sqrt é uma função desta biblioteca, e o tempo de compilação foi menor, foi de 0,003 segundos. Como vocês podem ver, a diferença não é tão grande, mas também porque esses dois exemplos são bem simples, né? Então, não tem por que o tempo demorar mais do que isso. Como a gente compila um programa em C++, então?
Sobre o compilador, o kernel do Linux, ele já possui um compilador no sistema, então por isso a gente não precisa instalar nenhum outro programa para rodar o código. O arquivo a gente salva na extensão .cpp e para executar, a gente abre o nosso compilador e digita essa linha de código aqui, g++, main.cpp, digamos que eu tenha salvo meu programa como main, né? -o, meu programa, para renomear o nosso executável. E para executar, a gente só coloca o ponto barra, nome do meu programa, que foi o que eu renomeei aqui. Caso vocês não queiram renomear, é só colocar o ponto barra main.cpp mesmo. Essa aula era isso. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Não se esqueçam que as aulas vão estar no GitHub do PET.